Muitas pessoas ouvem que choram demais, que são fracas ou sensíveis demais. Mas e se não fosse um defeito, mas um sinal de algo muito mais profundo? Por que algumas pessoas se emocionam com facilidade enquanto outras parecem imunes? Por que o mesmo comentário pode não afetar ninguém, exceto você? E a pergunta mais importante: e se esta sensibilidade tivesse uma explicação psicológica e biológica que quase ninguém conhece? Fique, porque entender isso pode mudar completamente a forma como você se vê. Desde pequenos, muitos aprendem uma lição errada. Se você chora com facilidade, algo está errado com você. A sociedade costuma associar as lágrimas com fragilidade, falta de controle ou imaturidade emocional. Mas essa interpretação é profundamente equivocada. As pessoas que choram com facilidade não são mais fracas, tampouco são menos estáveis. Na realidade, costumam ser diagnosticadas erroneamente. Durante anos, a psicologia popular confundiu a sensibilidade com um problema. Ela foi rotulada como ansiedade excessiva, baixa tolerância ao estresse ou até mesmo imaturidade emocional. No entanto, a ciência moderna mostra outra realidade muito diferente. Existem pessoas cujo sistema nervoso processa a informação emocional de forma mais intensa e profunda. Não reagem demais, simplesmente percebem mais. Estas pessoas notam nuances que outros deixam passar, mudanças sutis no tom de voz, pequenas tensões em uma conversa, emoções não expressas diretamente, mas presentes no ambiente. Quando tudo isso se acumula, o corpo responde da forma mais humana possível, liberando emoção. Chorar, nestes casos, não é uma perda de controle. É uma forma de regulação emocional, uma válvula natural que permite ao sistema nervoso liberar a sobrecarga. O verdadeiro erro ocorre quando se tenta corrigir essa sensibilidade. Quando se diz a alguém que deve se endurecer, ignorar o que sente ou tornar-se indiferente. Isso não fortalece, apenas desconecta. A psicologia contemporânea utiliza um termo para descrever muitas dessas pessoas, pessoas altamente sensíveis. Não se trata de um transtorno nem de uma patologia. É um traço neurológico presente em uma minoria da população. Compreender isso muda completamente a perspectiva. O problema nunca foi sentir demais. O problema foi viver em um ambiente que não entendia como funciona a sua mente. E para entender de verdade, primeiro é preciso olhar para o cérebro. Durante muito tempo, pensou-se que as pessoas que choram com facilidade simplesmente não controlam suas emoções. Mas a neurociência moderna demonstrou que essa ideia é incorreta. A origem não está na vontade nem na atitude. Está na biologia do cérebro. O cérebro de uma pessoa altamente sensível não funciona como o da maioria. Não é mais fraco nem mais caótico. É mais receptivo. As áreas cerebrais, encarregadas de processar estímulos emocionais e sensoriais, mostram uma atividade mais intensa. Isso significa que a informação não passa batido. É analisada, é conectada, é integrada com memórias, experiências passadas e significados profundos. Para entender melhor, imagine duas câmeras. Uma grava em resolução básica, a outra grava em ultra alta definição. Ambas registram a mesma cena, mas a segunda capta cada sombra, cada nuance e cada detalhe invisível para a primeira. Isso é o que acontece neste tipo de cérebro. Não exagera a realidade. A percebe com maior profundidade. Por isso, uma situação aparentemente pequena pode gerar uma resposta emocional intensa. Não porque seja insignificante, mas porque o cérebro a está processando em múltiplos níveis ao mesmo tempo. Emoção, memória, significado e consequências futuras se ativam de forma simultânea. Este processamento profundo tem vantagens claras. Maior empatia, melhor compreensão dos outros, capacidade para antecipar conflitos ou ler ambientes complexos. Mas também tem um custo. Quando o cérebro recebe informação demais, sem filtros fortes, pode saturar. E quando satura, o corpo precisa liberar essa carga. As lágrimas não são o problema, são o resultado. O importante é entender que não se trata de uma personalidade emocional demais. Trata-se de uma arquitetura cerebral distinta, presente apenas em uma parte da população.
E esta diferença biológica se manifesta através de vários traços específicos. O primeiro deles explica por que estas pessoas parecem não ter filtro diante do mundo. A maioria dos cérebros funciona com um sistema de filtragem automática. Elimina estímulos irrelevantes para economizar energia e manter o foco. Ruídos de fundo, detalhes visuais menores e emoções leves costumam ficar fora da consciência. Nas pessoas altamente sensíveis, este filtro é muito mais fraco. Este fenômeno é conhecido como baixa inibição latente. Não significa que o cérebro esteja defeituoso. Significa que deixa passar mais informação. Cada som, cada gesto, cada mudança no ambiente entra com mais força. Nada é descartado rapidamente. Tudo é registrado. Por isso, estas pessoas podem se sentir sobrecarregadas em lugares barulhentos ou com muita gente. Não é falta de tolerância. É uma sobrecarga real do sistema nervoso. Este traço explica por que o mundo pode ser tão intenso. Enquanto outros ignoram a maioria dos estímulos, o cérebro sensível processa todos de uma vez. A experiência é mais rica, mas também mais exigente. O interessante é que esta mesma característica está ligada à criatividade e à capacidade de encontrar conexões que outros não veem. Ao não filtrar tanto, o cérebro pode combinar ideias, emoções e estímulos de formas únicas. Muitos artistas, pensadores e pessoas altamente intuitivas compartilham este traço. No entanto, o preço é alto. A acumulação constante de estímulos gera fadiga mental. O corpo precisa de pausas mais frequentes para recuperar o equilíbrio. Quando esta saturação não é gerida, o sistema nervoso busca uma saída. Às vezes é o isolamento. Outras vezes é o choro. Não como fraqueza, mas como mecanismo de descarga. Este traço não pode ser treinado nem eliminado. Faz parte da configuração básica do cérebro. Tentar se endurecer apenas aumenta o estresse interno. Compreender este primeiro traço permite mudar a narrativa. Não se trata de aprender a sentir menos. Se trata de aprender a proteger um sistema que sente mais. E este é apenas o começo. O segundo traço explica por que estas pessoas não apenas percebem emoções, mas as vivem como próprias. Quando você observa alguém sorrir, seu cérebro ativa, de forma automática, os mesmos circuitos que você usaria ao sorrir. Este mecanismo se chama neurônios espelho e permite compreender os outros sem a necessidade de palavras. Nas pessoas altamente sensíveis, este sistema funciona com uma intensidade muito maior. Não apenas entendem as emoções alheias, as sentem fisicamente. Um gesto de tristeza pode gerar um nó no estômago. A tensão de outra pessoa pode se transformar em aperto no peito. O corpo reage como se a emoção fosse própria. Este traço explica por que estas pessoas absorvem o ambiente emocional. Não podem simplesmente ignorar o que os outros sentem. Seu cérebro simula isso de forma automática. Esta hiperempatia tem um enorme valor social. Permite detectar conflitos antes que explodam. Compreender estados emocionais não expressos. Oferecer apoio genuíno quando outros nem sequer sabem o que sentem. Mas também tem um custo. Estar cercado de pessoas estressadas, irritadas ou tristes pode ser exaustivo. O sistema nervoso não distingue entre emoção própria e alheia. Com o tempo, esta acumulação pode gerar cansaço emocional, ansiedade ou necessidade constante de isolamento. Não por rejeição aos outros, mas por autoproteção. Este traço também explica por que certas situações provocam lágrimas imediatas. Uma cena emocional, uma conversa intensa. Até uma história fictícia pode ativar uma resposta corporal real. Não se trata de falta de controle. Se trata de um sistema empático que não sabe abaixar o volume. A sociedade costuma pedir a estas pessoas que se endureçam, mas isso seria como pedir a alguém que parasse de ouvir. O cérebro simplesmente não funciona assim. Compreender este segundo traço permite reinterpretar a sensibilidade. Não é fraqueza, é uma capacidade de conexão emocional extraordinária. E ainda resta um terceiro traço, talvez o mais incompreendido. Um que explica por que estas pessoas parecem pensar demais antes de agir.
Muitas vezes dizem a elas que pensam demais, que analisam cada detalhe, que demoram para tomar decisões simples. Mas esta lentidão aparente não é indecisão, é profundidade de processamento. O cérebro de uma pessoa altamente sensível não fica na superfície da informação. Não responde de forma impulsiva. Antes de agir, avalia consequências, significados e possíveis cenários. Quando recebem um comentário, não apenas ouvem as palavras, também consideram a intenção, o contexto, a história prévia e o impacto emocional futuro. Tudo se ativa ao mesmo tempo. Este tipo de processamento requer mais tempo e mais energia, mas permite uma compreensão mais completa da realidade. Por isso, estas pessoas costumam antecipar problemas antes que ocorram, detectam incoerências, percebem riscos que outros ignoram, não porque sejam pessimistas, mas porque sua mente explora múltiplas camadas de informação. O problema aparece quando este traço é julgado com padrões projetados para cérebros mais rápidos, porém menos profundos. Em um mundo que premia a resposta imediata, a reflexão profunda parece uma desvantagem. No entanto, de um ponto de vista evolutivo, este traço cumpria uma função crucial. Enquanto uns agiam, outros avaliavam. Enquanto uns avançavam, outros alertavam. A profundidade de processamento também explica por que essas pessoas podem se sentir mentalmente esgotadas após interações sociais ou decisões complexas. Não é o evento em si que cansa, é tudo o que o cérebro faz com ele depois. As lágrimas, neste contexto, podem aparecer quando o sistema se sobrecarrega. Não como fraqueza emocional, mas como consequência de uma mente que trabalha intensamente. Compreender este traço muda a narrativa. Não se trata de ser lento. Se trata de ser minucioso. E quando se combinam estes três traços, um cérebro sem filtro, neurônios espelho hiperativos e processamento profundo, surge uma pergunta inevitável. Se tudo isso fosse um erro, por que a evolução o teria conservado? Se a alta sensibilidade fosse um defeito, teria desaparecido há milhares de anos. A evolução não conserva traços inúteis. Apenas mantém aquilo que cumpre uma função. Nas sociedades humanas primitivas, nem todos podiam cumprir o mesmo papel. Alguns eram rápidos e reativos. Outros observavam, analisavam e alertavam. As pessoas altamente sensíveis pertenciam a este segundo grupo. Sua capacidade de perceber mudanças mínimas no ambiente era crucial. Um som estranho na noite. Uma tensão incomum no grupo. Um sinal precoce de perigo que outros ignoravam. Enquanto uns agiam, outros antecipavam. Enquanto uns atacavam, outros avaliavam riscos. Este equilíbrio aumentava as probabilidades de sobrevivência do grupo. A sensibilidade também fortalecia os vínculos sociais. Detectar emoções não expressas permitia resolver conflitos antes que escalassem. Cuidar dos membros vulneráveis do grupo. Manter a coesão interna. Nesse contexto, a sensibilidade não era um fardo. Era uma vantagem estratégica. O problema surgiu com o mundo moderno. As cidades barulhentas. A estimulação constante. A pressão para render sem pausa. O ambiente atual está projetado para cérebros resistentes à sobrecarga sensorial. Não para quem processa tudo com maior profundidade. Por isso, muitas pessoas sensíveis se sentem fora de lugar. Não porque estejam mal adaptadas, mas porque o ambiente deixou de ser compatível com seu design neurológico. A evolução não se enganou. Simplesmente ainda não construímos uma sociedade que entenda este tipo de mente. Compreender isso permite deixar de se ver como uma anomalia. A sensibilidade não é uma falha pessoal. É um traço que fez sentido e continua fazendo, em contextos adequados. E para encerrar este percurso, resta uma última ideia-chave. Uma metáfora que explica melhor do que qualquer diagnóstico como funciona realmente este tipo de sensibilidade. Imagine duas plantas crescendo na natureza. Uma é um dente de leão. Pode crescer em quase qualquer lugar. Resiste ao vento, ao frio e à falta de cuidado. A outra é uma orquídea. Necessita de condições específicas para florescer. A luz adequada, a umidade correta, um entorno estável.
Durante muito tempo acreditou-se que o dente de leão era a planta forte e a orquídea a frágil. Mas quando a orquídea recebe o ambiente adequado, não apenas sobrevive, floresce com uma complexidade e beleza extraordinárias. As pessoas altamente sensíveis funcionam da mesma maneira. Não são menos resistentes, são mais dependentes do ambiente. Em ambientes hostis, barulhentos ou emocionalmente caóticos, elas murcham. Não porque sejam fracas, mas porque seu sistema nervoso está projetado para processar mais informação. A sobrecarga constante cobra seu preço. Mas em ambientes adequados, estas pessoas costumam se destacar. Empatia profunda, criatividade elevada, capacidade de compreender nuances humanas complexas, sensibilidade artística e emocional. Esta metáfora explica algo fundamental. Você não precisa se tornar mais duro. Precisa de um ambiente que não te obrigue a sobreviver o tempo todo. Chorar com facilidade não é uma falha. É um sinal de que seu sistema responde intensamente ao mundo. A chave não está em reprimi-lo, mas em aprender a geri-lo. Compreender sua sensibilidade permite que você tome decisões mais conscientes. Escolher melhor seus espaços, regular seus estímulos, proteger sua energia emocional. Quando você para de lutar contra a sua natureza, algo muda. A sensibilidade deixa de ser um fardo e se torna uma ferramenta. O problema nunca foi sentir demais. O problema foi viver em um mundo que não sabia o que fazer com alguém que sente assim.